Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental, das semanas 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Primeiramente ele passou aqui para vocês um informativo sobre o que é conto, aí é só você ler. Aí vamos para atividade 1. Depois que você leu esse trecho aqui, ó, que é do conto A Cartomante do Machado de Assis, aí vem as perguntas. Atividade 1. Segundo o trecho apresentado, Camilo, a resposta correta é a letra C. Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. Atividade 2. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, a expressão destacada refere-se a vegetação parasita se refere a crendices, letra A. Atividade 3. Que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa incutiu significa introduzir, letra D. Atividade 4. Observe o título e a imagem abaixo e responda. Aí você tá vendo a imagem de um cartomante e tá escrito aqui, ó, é um trecho do conto A Cartomante do Machado de Assis. Grandes olhos sonsos e agudos. Aí vem a letra A. Em grandes olhos sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Eu coloquei a resposta aqui, ó, se refere a cartomante. Letra B. Quais palavras caracterizam a palavra olhos? São 3 palavras. Grandes, sonsos e agudos. Não pode colocar só um ou só duas, não. Tem que colocar as 3. Grandes, sonsos, agudos. Continuando. Aí vem essa explicação sobre denotação e conotação, substantivo e adjetivo. E aí vem a letra C. Em grandes olhos sonsos e agudos, que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados no sentido real ou figurado? Aqui, essa resposta se divide em 3 partes, porque você tem que explicar sobre os 3 adjetivos que você colocou na letra B. Então vamos lá. A palavra grandes está no sentido real e se refere ao tamanho dos olhos. A palavra sonsos está no sentido figurado e significa um olhar de quem se faz de inocente, de desentendido, de bobo. E a palavra agudos está no sentido figurado e significa um olhar de esperteza, de malícia, um olhar velhaco. Aí vamos para as atividades da semana 2. A primeira atividade é só você fazer a leitura do conto A Cartomante do Machado de Assis nesse link que está aparecendo aí. Aí atividade 2. No conto A Cartomante, Camilo recebeu algumas cartas. Observe os adjetivos abaixo. Quais dos adjetivos podemos relacionar às cartas recebidas por Camilo? As respostas possíveis são anônima, porque a carta não tinha o remetente, não tinha o nome de quem enviou. Ofensiva, porque estava usando palavras duras, né, falando sobre a traição do Camilo e da Rita. Apaixonadas, mas não no sentido de amor, e sim no sentido do jeito que foi escrito, ter sido muito efusivo, muito emocionado, muito dramático. Ameaçadora, porque ameaçava contar sobre a traição, né, para o marido da Rita, a personagem lá do livro. E reveladora, né, pelo mesmo motivo, que ameaçava revelar o segredo dos dois. Atividade 3. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Letra A. Qual sentido a locução adjetiva de cristal atribui a óculos? Os óculos se refere ao sentido de óculos imaginários, invisíveis, não eram óculos de verdade, não. Fazendo referência ao cristal que é transparente. Letra B. Qual foi a intenção do narrador ao dizer que faltava a ação do tempo e os óculos de cristal ao Camilo? O autor... Deixa eu chegar mais pra cima aqui para vocês poderem visualizar. O autor quis dizer que Camilo não parecia ser uma pessoa madura, experiente, vivida. Ele tinha uma cara de imaturo, de inexperiente, de novinho. Atividade 4. Camilo não acreditava na cartomante no início do conto e depois ele acaba caindo na própria armadilha, ou seja, seu estado emocional leva-o a acreditar em superstições que para ele estavam mortas.
Leia os trechos abaixo. Ironia do destino? Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Letra A. As expressões destacadas são empregadas no sentido denotativo ou conotativo. Então, vastas asas cinzentas e longo véu opaco estão no sentido conotativo, porque o leitor precisa interpretar para entender o que o autor quis dizer. Letra B. Qual é o sentido dos adjetivos nas expressões conotativas, vastas e cinzentas e longo e opaco? O que isso significa dentro do texto? Então, vastas e cinzentas representam as ideias que rondavam a cabeça do personagem, indo e voltando, como um pássaro voando em volta de algo. Longo e opaco se refere à incerteza, à dúvida, ao mistério quanto ao futuro de Camilo. Letra C. Reescreva os trechos substituindo as expressões conotativas por expressões denotativas. Então, são dois trechos. Primeiro trecho. Era a ideia de ouvir a cartomante que surgia em sua mente, indo e voltando. E o segundo trecho. Camilo achou-se diante de uma dúvida intrigante quanto ao seu próprio futuro. Letra D. Qual a diferença de uso das expressões conotativas e denotativas causam no texto? Então, deixa eu ir mais para cima aqui. As expressões conotativas dão ao texto mais riqueza literária, pois utilizam a linguagem de forma artística, subjetiva, criativa. Com isso, estimula-se a imaginação do leitor, que precisa interpretar para recriar em sua mente as imagens sugeridas e assim compreender os sentidos do texto. E as expressões denotativas são objetivas, facilitando a leitura, pois as informações ficam mais claras sem rodeios. Então, continuando, agora vamos para as atividades da semana 3. Aí vem essa explicação sobre o que é metáfora e comparação, só você ler. Aí vem a atividade 1. Observe os trechos retirados do conto A Cartomante e marque um X nos trechos que contém metáfora. Aí é o seguinte, como essa figura de linguagem contribui para o sentido de cada trecho? A primeira aqui, que você vai marcar é a letra A. Camilo era ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos, nem experiência nem intuição. Nesse trecho aqui, conforme a gente já analisou, esses óculos de cristal aqui quer dizer que faltava uma cara de experiente, de maturidade no rosto de Camilo. Então, já que você teve que interpretar o sentido disso aqui, quer dizer que isso é uma metáfora. Então, você vai marcar a letra A. Na letra D, você também vai marcar a letra D e por quê? Porque tá falando assim, vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Isso aqui tá dizendo o seguinte, que os dois amantes lá, né, os dois personagens que tinham um caso, no primeiro momento eles sentiram vergonha, medo, né, culpa, mas essa batalha, só que não é batalha no sentido de luta de verdade, não. É no sentido de uma reflexão interna, né, eles começaram a pensar sobre as próprias atitudes. Então essa batalha, essa vitória delirantes aqui, é no sentido figurado, você tem que interpretar o que ele quis dizer. E a letra E você vai marcar porque não tardou que o sapato lhe acomodasse ao pé, não está se referindo a um sapato real, não. Está querendo dizer que eles se acomodaram, se acostumaram, ficaram tranquilos com aquela situação. E por que como que essas figuras de linguagem contribuem para o sentido de cada texto? É porque fazem com que o leitor precise imaginar, precise interpretar de forma criativa para entender as imagens que o autor quis criar dentro do texto. Depois vem a atividade 2, para você escrever se é metáfora ou comparação. Aí eu deixei até marcado aqui para vocês, onde tiver a palavrinha como, esse conectivo como, quer dizer que é comparação. Se não tiver, é metáfora. Então a primeira aqui, já que tem o como, coloquei aqui, é comparação. Na letra B, também tem o como, então é comparação. Letra C não tem como, aí é metáfora. Na letra D, tem o como, então é comparação. Letra E não tem a palavra como, é metáfora.
Letra F, comparação. Letra G e letra H, metáfora e metáfora, porque não tem a palavra como. Agora você, na número 3 aqui, na atividade 3, você tem que explicar o que as respostas anteriores que você marcou como metáfora, o que elas quiseram dizer. Então, a primeira que a gente marcou como metáfora é a letra C. Significa olhos brilhantes, iluminados, alegres. Depois a gente marcou a letra E. Significa que a pessoa chorava muito. Depois vem a letra G. Significa uma casa escura, sombria, fechada, abafada, triste, desagradável. Tipo uma prisão, né? E a letra H não tinha empatia, não tinha consideração pelos outros. Então, isso é o que essa metáfora quis dizer. Muito bem. Continuando, vamos para as atividades da semana 4, a última semana. Aí, pediu para você ler esse texto aqui, ó. Entre Espada e Rosa, né, que é um conto da Marina Colasanti. Aí tá disponível nesse endereço aqui, é só você fazer a leitura. Tem que fazer a leitura, senão você não vai conseguir responder as perguntas, né? Então, o que a gente tá só corrigindo, pressupõe que você já tenha respondido, né? Então, vamos estar só conferindo aqui. Aí, na atividade 2. Leia os trechos do conto Entre a Espada e a Rosa, Marina Colasanti. A couraça falava mais que o nome, e parecia natural como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas. Letra A. Procura o significado da palavra couraça. Então a gente procura no dicionário e couraça significa armadura de metal ou couro que protege o peito e as costas de soldados. Letra B. Como podemos explicar a metáfora existente na primeira frase? A couraça falava mais que o nome. É o seguinte: os feitos de guerreiro da princesa eram tão bem vistos na região que seu nome de mulher ou o fato de ser uma mulher já não importava mais. Como a metáfora contribui para a transformação da personalidade da personagem? A princesa inicialmente foi discriminada por sua aparência estranha. Ela tinha corpo de mulher, mas tinha barba de homem. Porém, a couraça cobriu seu corpo, servindo para esconder o que incomodava a sociedade. E assim ela foi aceita, porque as pessoas esqueceram como ela era por fora e preferiram dar valor às suas atitudes heróicas, né? Então ela se vestiu, ela se transformou nesse guerreiro. Ela deixou de ser a princesa e passou a ser o guerreiro, porque esse guerreiro ele era aceito pela sociedade. Essa foi a mudança de personalidade dela. Letra D. Na segunda frase, contém metáfora ou comparação. Na segunda frase, contém metáfora ou comparação. Como a frase contribui para um enredo? Na segunda frase, contém comparação, porque apresenta o conectivo como. E a frase contribui para a compreensão de que a relação da princesa com o seu então amigo, o jovem rei, corria bem, sem problemas, sem conflitos e era duradoura. Isso representa o estado de calma que estava acontecendo antes do amor surgir no coração dos dois, o que deixou seus corações desassossegados, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e deixem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!